E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nesta temporada está transmitindo uma série de campeonatos pelo mundo com destaque para a Bundesliga. E para assistir aos jogos do campeonato alemão é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo muito completo onde você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro venceu ontem o Tum Tum por 3-0 lá no Maranhão e conseguiu garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. O Vitor Roque marcou o nosso primeiro gol, o Edu fez o segundo em cobrança de pênalti e o terceiro pegando um rebote do goleiro. E essa classificação nos garantiu uma premiação de R$1.900.000 pela participação na terceira fase do certame. Qual será o adversário ainda vai ser definido em sorteio, assim como a questão dos mandos de campo, né? Porque a partir da terceira fase não é mais jogo único, mas tem que definir quem joga primeiro em casa ou fora. Paulo Pessolano falou após a partida e elogiou a coragem dos jogadores por terem mantido o estilo de jogo intenso mesmo com o péssimo estado do gramado, que seria mais fácil o time ter recorrido a chutões, mas os atletas se mantiveram fiéis à proposta treinada. E é claro que a maior prova de que um trabalho da comissão técnica está funcionando bem é o resultado, né? Se a gente está ganhando as partidas ou não. Mas esse tipo de coisa também dá um indício muito positivo, né? Porque ainda que as condições do jogo não fossem favoráveis, os atletas tiveram confiança o suficiente para fazer aquilo que o treinador estava pedindo. E o nosso time tentava, de fato, tocar a bola, manter o controle da partida, assim que nós criamos muitas oportunidades de gol, né? É claro que o Tum Tum também teve as suas ocasiões, algumas bolas enfiadas ali nas costas da defesa do Cruzeiro, que é um problema que a gente já viu em outros momentos. O Cruzeiro hoje não é um time perfeito, mas claramente é um time em construção e que está num bom caminho. Com os 2 gols marcados ontem, Edu chegou a 8 gols em 10 partidas pelo nosso clube. Com isso, ele já tem mais gols nesse ano que qualquer jogador do Cruzeiro fez nas 2 últimas temporadas. Em 2021, o Matheus Barbosa foi o nosso artilheiro com 7 gols e em 2020 o goleador foi Rafael Sobis com 6. E o engraçado é que esse não foi um jogo em que o Edu foi um artilheiro implacável, né? No primeiro tempo, por exemplo, ele perdeu 3 boas oportunidades ali, uma que ele tentou driblar o goleiro, outras que ele acabou finalizando um pouquinho para fora, lances que ele poderia ter feito o gol, mas enfim, cara, no segundo tempo desencantou, cobrou muito bem o pênalti, depois estava esperto ali para pegar o rebote, provou que está plenamente recuperado da concussão, né? Correu muito, lutou, deu carrinho, meteu o gol, comemorou, enfim, só jogou com a capinha ali do filtro de barro mesmo, mas o Edu teve mais uma boa partida, vamos ver se ele vai ser aproveitado no final de semana ou não. E é claro que essa questão de ter um jogador fazendo muitos gols não é garantia de nada. Na temporada 2019, por exemplo, o Fred fez 21 gols pelo Cruzeiro, né? E a gente acabou o ano rebaixado e ele tendo feito um péssimo campeonato brasileiro, porque ele concentrou muitos gols na primeira parte da temporada. No caso do Edu, eu imagino que isso não vai acontecer, até porque o Edu é um jogador que na temporada passada ele foi artilheiro da Série B, então ele conhece bem a competição, não deve ter grandes dificuldades aí, e tomara que ele siga metendo muito gol. Acho difícil manter essa média espetacular, mas se ele conseguir uma média aí de 1 gol a cada 2 partidas, já está excepcional. E outro atacante com boa média de gols é Vitor Roque, que chegou a 5 marcados em 7 partidas na temporada. O Super Esportes noticia que um clube brasileiro acenou com uma proposta de R$20 milhões para o Cruzeiro, que recusou a investida. Quem passou essa informação ao Super Esportes foi o André Cury, né, o empresário que faz parte aí do staff do Vitor Roque, e inclusive esteve envolvido na transação que tirou ele do América e trouxe para o Cruzeiro lá em 2018, né, uma transação extremamente polêmica. Acho eu que R$20 milhões pelo Vitor Roque hoje é aquele negócio de você mandar o time enrolar e enfiar. Porque fazendo uma conversão pelo valor de hoje, R$20 milhões é um pouco mais do que 3,5 milhões de euros, tá? Convenhamos, gente. É um valor ridículo por um jogador que está mostrando um potencial realmente absurdo, né? Eu acho, inclusive, que se o Cruzeiro trabalhar bem o Vitor Roque, se ele continuar mantendo essa sequência aí de titularidade, de fazer gols, é um cara para sair acima de €20 milhões do Cruzeiro. A gente está falando de um jogador de 17 anos que tem uma maturidade em campo e uma frieza para finalização
que a maioria dos atacantes veteranos do futebol brasileiro não tem, cara, tá? E não é assim um momento, uma boa fase. O Vitor Roque já vinha provando isso desde a base e tá conseguindo reproduzir no futebol profissional, o que é muito complicado, né? Essa transição do cara da base pro principal é um negócio que queima muito jogador e ele parece estar conseguindo lidar com tudo isso muito bem. É claro que a gente tem que ter paciência, pode ser que daqui a pouco ele entre numa fase pior, dê uma oscilada, tudo isso é natural. Mas até observando um pouco o jogo de ontem contra o Tum-Tum, né? O gramado muito ruim, o adversário que estava sentando o pé, o lateral esquerdo deu uma entrada nele no primeiro tempo, que era para cartão vermelho, ficou só no amarelo. O Vitor Roque tomou muita porrada e não deixou de ir para cima. Ele não se intimidou, ele decidiu o jogo pra gente. Ele meteu o gol, o primeiro gol, na primeira bola que apareceu ele meteu o gol de cabeça, e o segundo gol é ele que sai driblando todo mundo, arruma um pênalti que o Edu converte. O Roque ontem encaminhou a classificação do Cruzeiro, ele fez realmente o mais difícil na partida, tá? Acho que o Cruzeiro não tem nem que cogitar vendê-lo agora, muito menos para um time brasileiro e muito menos por um valor tão baixo, tá? Deixa o moleque jogando tranquilo, o contrato dele não tá acabando agora, é o Cruzeiro realmente manter uma tranquilidade aí e só vender esse cara no momento que tiver de fato uma proposta muito boa. A Itatiaia noticia que o Cruzeiro está novamente proibido de registrar jogadores. A decisão foi imposta pela Justiça do Acre por causa da dívida do Cruzeiro com o Atlético Acreano pelo meia Careca. O valor que era inicialmente de R$400 mil, hoje está na casa de 900 mil. Na semana passada a gente já tinha falado sobre isso, que o Cruzeiro tinha um prazo aí de 15 dias e agora saiu essa decisão judicial, então, do Cruzeiro sendo proibido de registrar atletas. Até onde a gente saiba, nesse momento, o Cruzeiro não tem nenhuma negociação engatilhada, né? Então não é aquela coisa, precisamos resolver esse transfer ban de qualquer forma, mas é lógico que o Cruzeiro tem que acertar o mais rápido possível essa situação com o possante Atlético Acreano, pagar o que deve, né? Pra regularizar e parar com essa novela, né? Porque tem dívida que o Cruzeiro tem também, velho, que eu acho que é até sacanagem, viu? Assim, você não pagar 400 mil pro Atlético Acreano por causa do Careca, primeiro que não era nem para ter trazido, mas já que trouxe, pelo menos paga os caras. E vamos falar mais um pouco sobre essa polêmica aí das últimas horas, né, dos conselheiros questionando aí a venda da SAF pro Ronaldo e de certa forma tentando melar o negócio. Um grupo de conselheiros composto por nomes como Alvimar Perrella, Pedro Lourenço, Aquiles Diniz e Regis Campos assinou uma nota dizendo que o Ronaldo só iria investir 50 milhões na compra do Cruzeiro e não 400 milhões como informado inicialmente. Posteriormente, o pessoal da XP Investimentos, que intermediou essa negociação, falou que não tem nada disso, que o valor realmente é de 400 milhões, mas que eles não poderiam dar detalhes por causa da cláusula de confidencialidade no acordo. O próprio Ronaldo assinou uma carta aberta para a torcida do Cruzeiro, desmentindo também essa questão de que o aporte seria de apenas 50 milhões, dizendo que seriam 50 milhões de reais aportados inicialmente e outros 350 milhões em receitas incrementais geradas pela SAF. O Deus Medibre conversou com Gabriel Lima, que é o braço direito do Ronaldo nessa transição, e ele afirmou que o conselho está distorcendo os fatos, que os 350 milhões também serão investidos no Cruzeiro, seja por novas receitas criadas pela SAF ou por aporte direto do Ronaldo. E lendo essa avalanche de notas oficiais, né, uma do Ronaldo, outra da XP, outra dos conselheiros e tudo mais, eu particularmente fiquei bem confuso, tá? Eu vou deixar o link dessa matéria lá do Deus Medibre aqui na descrição do vídeo para que vocês leiam, porque para mim foi o que deu para entender de mais claro desse processo, tá? Que os 400 milhões são 50 milhões em aporte do Ronaldo e outros 350 milhões em novas receitas que serão geradas pela SAF. Mas não são aquelas receitas já previstas, são novas receitas. Se não conseguir gerar essa grana, o Ronaldo vai ter que pôr do bolso. E que nesse contexto as tocas da Raposa entrariam como patrimônio passando também para o Cruzeiro SAF, né? Justamente para que o Ronaldo tenha uma garantia nesse processo. Então, no final das contas, analisando assim, né, o resultado da equação, passar as tocas da Raposa para a SAF para que o Ronaldo administre. Eu vejo problema nisso? Nenhum, até porque todo mundo vai concordar que centro de treinamento de futebol é uma coisa voltada para o futebol. Mas o Gabriel Lima cita nessa matéria lá para o portal Deus Medibre que podem ser colocadas cláusulas na transferência dos centros de treinamento para que as tocas da Raposa sejam utilizadas exclusivamente para futebol ou que elas até não possam ser vendidas e que se eventualmente houver uma venda desse patrimônio, o lucro seja dividido igualmente entre a SAF e a associação. Nesse contexto aí, eu acho que está tudo bem, tá? Eu realmente não vejo o menor problema nos centros de treinamento passarem para a responsabilidade da SAF. O que não pode é ficar tudo no gogó.
Tudo isso tem que ser plenamente colocado no papel, documentado e principalmente passado de forma transparência para que a torcida do Cruzeiro entenda. Porque no momento que o Cruzeiro está em dificuldade, a primeira pessoa que eles procuram, né, ou melhor, o primeiro grupo de pessoas que é procurado para ajudar é a torcida. Mas na hora de trazer informação, ninguém fala nada para a torcida direito, fica tudo ao léu. E correndo o risco de ser repetitivo falando sobre isso, vamos lá mais uma vez. O Ronaldo quer ter garantia sobre a compra do Cruzeiro, não é isso? O Cruzeiro também tem que ter garantias com relação aos aportes do Ronaldo, tá? A coisa não pode ficar na promessa, tem que ser tudo muito bem colocado no papel. E a gente tem uma tendência a achar que tudo no final das contas é um jogo em que a gente precisa escolher um lado. Eu não acho que a coisa seja particularmente assim, eu acho que a gente tem que se distanciar para poder analisar. E quando a gente coloca um lado, o Conselho do Cruzeiro, com as diretorias que a gente tem, é Sérgio, é Perrelas, é Gilvan, essa galera toda, é muito fácil a gente se colocar ao lado do Ronaldo e falar, o Ronaldo tá certo, a gente tem que apoiar ele. Mas eu acho que a coisa não é assim, vamos com calma, a gente tem que analisar os fatos. E eu fico um pouco espantado de ver cruzeirense apoiando de forma incondicional qualquer um, tá? Que seja o Ronaldo ou que seja qualquer pessoa, gente. Nós passamos por Perrela, nós passamos por Sérgio, nós passamos por Itaí. Vocês vão acreditar piamente em alguém? Pera aí, né, meu? Pelo amor de Deus, nem Freud explica isso aí. Vai dar voto de confiança assim lá na cara do caralho. E pelas opções que a gente tem hoje, me parece nítido que sim. O melhor caminho que o Cruzeiro tem a seguir é essa gestão que está sendo proposta pelo Ronaldo. Uma gestão responsável, que está usando jogadores jovens, que está mudando toda a estrutura do clube, enxugando, né, sumindo com muito come e dorme que vivia na Toca da Raposa. Eu acho que isso está muito correto, mas a gente não pode dar apoio incondicional para nada nem para ninguém. E sobre essa questão dos valores em si, o Ronaldo vai botar só 50 milhões. Tá, mas os outros 350 milhões, eles existem nesse momento? Não, eles não existem. É um dinheiro que precisa ser gerado para ser investido, não é isso? Então, quer dizer, fora da gestão do Ronaldo, esses 350 milhões vão existir? Provavelmente não. E esse investimento que o Ronaldo tem que fazer no Cruzeiro, na minha opinião, ele tem que ser aquele tipo de investimento que a torcida não gosta de ver. O que eu quero dizer com isso? Investimento em melhorar a estrutura do clube, ou seja, isso não vai sair nas manchetes de jornal. Investimento em pagar a dívida, que é uma coisa que a grande maioria da torcida também não dá a mínima. O que a torcida normalmente quer é grande contratação, é grande jogador. E isso aí pra mim não pode ser a prioridade do Cruzeiro. É claro que o talento é muito importante dentro de campo, mas a gente está provando nessa temporada que é possível fazer bons negócios, achar bons jogadores, sem gastar os tubos de dinheiro como a gente fazia até poucos anos atrás, tá? Até porque no momento que nós fomos rebaixados em 2019, provavelmente foi a maior folha salarial que o Cruzeiro já pagou na sua história. E por que é que a gente caiu? Justamente porque não tinha condição de arcar com aquela folha salarial, né? Pra mim o Cruzeiro precisa realmente de um pouco mais de paz, um pouco mais de sossego. Eu tô muito de saco cheio de que na hora que a coisa começa a dar uma melhoradinha, vem uns caras fazer um inferno igual aconteceu com essa nota de ontem. E se alguém ficou surpreso pelo Pedro Lourenço estar envolvido nessa patota aí, a gente tem que lembrar que ele sempre foi um grande aliado do Perrela, da família Perrela e dessa galera que sempre comandou o Cruzeiro, tá? Mas o Pedro Lourenço seria um investidor melhor que o Ronaldo para o Cruzeiro. Vocês já pararam para pensar que o Pedro Lourenço nunca quis isso? Ele nunca quis a responsabilidade de ser o gestor do Cruzeiro, ele ajudou pra caramba, ao contrário da maioria que tá aí, mas ele nunca quis a responsa, ele nunca quis ser nem presidente, e ele nunca nem falou da hipótese de ser dono. E isso é uma coisa que o Ronaldo tá assumindo e o Pedro não quis assumir. E só mais um detalhe pra gente ver como que o Conselho tá preocupado com o Cruzeiro, né? Os caras me soltam uma nota oficial e fazem um inferno desse no dia que o Cruzeiro tinha pra jogar uma partida decisiva de Copa do Brasil, ainda que fosse um adversário menos tradicional. É um jogo que se a gente não tivesse enxergado com muita seriedade, o Cruzeiro teria caído. Olha o tanto de time de Série B e até time de Série A que já rodou na Copa do Brasil aí, porque não encarou o jogo, né, da forma concentrada que deveria e com o respeito que deveria ao adversário. E que bom que os jogadores do Cruzeiro e a comissão técnica conseguiram manter o foco lá no jogo e não deixaram essa questão entrar no campo. Porque a gente viu nos últimos anos que a instabilidade fora do campo, ela atrapalha demais dentro dele. Para tentar resumir esse monte de coisa que eu falei até aqui,
aqui. É impossível ficar ao lado do conselho do Cruzeiro, da diretoria do Cruzeiro e das pessoas que nos levaram para esse buraco, tá? Qualquer posição que eles tenham, naturalmente nós torcedores provavelmente vamos ficar contra. Mas isso não significa que a gente deva endossar qualquer coisa que o Ronaldo faça como se ele fosse infalível. Não é o caso. Acho que a gente tem que ter calma para analisar. E agora veremos como vai ser a articulação política aí nos bastidores, né? Porque certamente o conselho tem que votar e tem que aprovar esse processo. E se a galera não aprovar, passar os centros de treinamento para a gestão da SAF e consequentemente para a gestão do Ronaldo, eu sinceramente não sei o que vai ser do futuro do Cruzeiro. Porque sendo gerido pela associação da forma que a gente estava, eu acho que a gente não dura 3 meses. Justamente porque nesse início da SAF é o momento que os aportes do Ronaldo são mais necessários, né? Principalmente para manter os salários em dia, mas para manter o clube operando nesse momento que o Cruzeiro já teve as receitas todas comprometidas lá atrás, especialmente os direitos de TV, que são aí uma das principais receitas que o clube pode ter. E a solução que foi colocada pelo Gabriel na matéria lá do Deus Me Dibre me parece ser o caminho mais razoável e mais inteligente para o Cruzeiro hoje, tá? Faz de fato um acordo, mantém as garantias para o clube aí de que o Ronaldo não possa alienar esses patrimônios do Cruzeiro da forma que ele quiser, né? E vamos em frente concluir esse processo de venda, porque a gestão do Ronaldo até o momento está sendo bem feita e prova disso é que o Cruzeiro está fazendo uma temporada muito boa até aqui, conseguiu a classificação no Mineiro, conseguiu a classificação na Copa do Brasil, tá com salário em dia e a perspectiva de futuro voltou a ser boa depois de muito tempo. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!